Pessoal, nós vamos abordar um tema aqui de extrema importância, né, quando a gente está trabalhando aí entre o ambiente TI e OT, que é o Node-RED. O que é o Node-RED? Né? É uma ferramenta desenvolvida aí pela IBM, né, que ela é uma ferramenta de low-code que permite, né, a integração entre diversos tipos de ambiente, né? Então a gente consegue rodar ela tanto de forma local, né, via Docker, de forma local, igual nós estamos usando aqui nesse exemplo, em dispositivos embarcados como Raspberry, né, próprios dispositivos Android, podemos rodar ele também na nuvem, né? Então é uma ferramenta muito importante, muito poderosa, né, low code e é free, né? Então é uma ferramenta muito importante usada para poder realizar, né, esse tráfego, essa troca de dados, né, entre ambientes de OT e IT. E como nós podemos, né, utilizar isso nesse nosso projeto, né? Inicialmente, né, nós estamos continuando aí com o nosso CPU 1515 simulado no PLC Advanced. Eu vou vir aqui na configuração de hardware dessa minha CPU, vou, né, em Protection and Security Connection Mechanism, vou habilitar essa função UTGET para eu poder realizar, né, essa troca de dados aí com o Node-RED. Eu criei aqui um AFC para realizar a troca de duas variáveis, né, uma variável booleana que eu chamei de sensor de entrada e uma leitura de temperatura. E estou usando essas variáveis dentro dessa DB. Então, eu criei uma variável real, uma variável booleana, só de exemplo para a gente poder realizar essa troca de dados. E configurei aqui também nas minhas propriedades, eu desabilitei ela já vem, né, configurada assim como Optimize Block Access, e eu desabilitei essa opção para nós podermos realizar essa troca de dados. Feitas essas configurações e esse desenvolvimento, eu vou chamar minha função dentro da minha main para poder realizar essa troca de dados e vou descarregar aqui o software e hardware only changes, as modificações que eu fiz. Vou descarregar aqui, ele já me falou que já está tudo atualizado. Vou ficar online na minha CPU. Vou abrir aqui. E aqui, tudo bem. Aqui já o nosso ambiente do 1500 já está preparado. Agora vamos voltar lá para dentro do Node-RED. Esse aqui é a nossa, né, área de desenvolvimento do Node-RED. Inicialmente, eu já instalei, né, a biblioteca aqui do S7 de comunicação com a Siemens, que é esse S7. Então a gente vem aqui em gerenciar paleta, que é basicamente a biblioteca do Node-RED instalado aqui na nossa máquina. Eu vou clicar aqui em instalar e aqui a gente procura a biblioteca que a gente deseja. No caso aqui, ela já está instalada, como eu posso ver aqui. Então, é a biblioteca para você realizar a interação via conexão S7 com os nossos PLCs da Siemens. Então, aqui já está instalado e eu vou configurar essa troca de dados. Vou vir aqui, arrastar esse S7 in, que é o ponto de entrada, que é a minha conexão, e vou colocar dois debugs aqui para eu poder visualizar esses dados que estão chegando do meu PLC. Então, é bem simples de programar, é clicar e arrastar. Vou dar dois cliques no meu S7 in, que eu vou configurar minha conexão S7. Não tem nenhum PLC aqui cadastrado. Eu vou clicar aqui no mais. Vou definir aqui o protocolo, que já está é Ethernet, que a gente está utilizando. Vou apontar para o meu IP 92.168.0.1 do nosso PLC. E a gente consegue observar isso aqui. Então a gente vem em Device. Vou clicar aqui na portinha Profinet. Nós vemos aqui Internet Address 92.168.0.1. E o outro parâmetro que é importante é, vamos aqui nas configurações de hardware, em Project Information, essa informação aqui do rack e o slot é importante nós sabermos para poder configurar esse ponto aqui. Então, o rack 0, o slot aqui no nosso caso é slot 1. Então, aqui dentro de Connections, eu configuro essa conexão. Então, apontei para o meu endereço de IP, que é 192.168.0.1, o rack 0, slot 1, no meu protocolo ISO TCP, e aqui eu vou configurar as variáveis. Esse ponto aqui, ele é importante. Dentro da documentação do próprio Node-RED, que a gente consegue acessar, a gente consegue ver que dentro do meu PLC, nós temos esse tipo de index, né? Então, db 100, né, db
B2, que é o tipo de string, e esse aqui que é o equivalente que nós vamos utilizar dentro do Node-RED. Então é importante a gente ter essa documentação para poder fazer o apontamento correto. Então aqui dentro do meu PLC, nós vamos vir aqui e a gente consegue observar que é a minha DB1, a temperatura, o endereço é o 0, e aqui o sensor de entrada é o 4. Por quê? Porque como é o real, ele ocupa 4 bytes e o digital ele vai para o próximo byte, que seria o byte disponível, o byte 4. Então, dentro do Node-RED, nós vamos configurar aqui, vou até minimizar para ficar mais fácil, nós vamos colocar aqui db1, que é a nossa db, vírgula, estou olhando aqui porque eu estou conferindo, né, o apontamento, e vamos colocar aqui do tipo real. Então, é o tipo real, e vou colocar 0, que é onde ela está apontada aqui, né? E eu vou chamar ela, ele deu um erro, vamos ver se esse espaço que ele está reclamando, era o espaço. E aqui eu vou colocar temperatura, vou adicionar uma outra variável, que é também a db1, que é do tipo booleano, então vai ser x 4.0, e eu vou chamar de sensor de entrada, sensor entrada. Então aqui, né, nós configuramos a conexão, aqui eu estou configurando as variáveis, né, se tudo certinho a gente vai conseguir ler. Vou adicionar, né, aqui, vamos voltar para o nosso ambiente aqui. Eu vou selecionar, no caso aqui, o que eu quero ler aqui, então eu vou selecionar aqui a primeira temperatura, que aqui nós temos aqui, que é db1 real 0, vou dar um OK. E aqui eu já vou selecionar a outra variável. Vou apontar para o nosso PLC e vou selecionar a nossa variável, que é o sensor de entrada. Então, aqui nós vamos ler a temperatura e aqui nós vamos ler o sensor de entrada. Vou clicar aqui em Down Deploy. Então, beleza. Aqui eu dei o deploy. Vou limpar, né, o ambiente aqui para não ficar muito confuso. E aqui a gente consegue observar que eu estou lendo tanto a temperatura quanto o status aqui zerado, né? Por quê? Porque até agora nós não fizemos nada. Mas aqui, se eu vim aqui e modificar dentro do meu programa, eu vou passar esse entrada digital para verdadeiro, e aqui eu vou colocar uma temperatura, exemplo, né, de 45 graus, por exemplo, né? E aqui, se a gente voltar para o nosso ambiente do Node-RED, a gente já consegue observar que a temperatura foi para 45 e nós temos aqui o status de true. Então, eu vou apagar aqui para ficar mais fácil. Então, nós temos aqui o 45 e o true aqui da nossa variável digital, booleana. Então, se eu vim aqui novamente, modificar para 0, e aqui eu vou multiplicar para 17, por exemplo, a gente consegue observar que aqui nós temos a mudança para 17 e aqui nós temos, né, o falso. Então, pessoal, esse é um exemplo, né, simples de como realizar uma connection, né, S7 para coletar os dados via Node-RED utilizando o PLC Sim Advanced.